Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês são novos aqui, eu sou a Marlene e eu posto vídeos de True Crime todas as terças e todas as sextas ao meio-dia. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu vou falar sobre o caso do Chris Jenkins, um rapaz que acabou por desaparecer depois de ter sido expulso de um bar na noite de Halloween e até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu. Mas antes de irmos para o caso, eu quero pedir-vos para vocês clicarem nos botões aqui em baixo. Deixem o vosso like, porque isso vai me ajudar imenso a crescer no canal. E agora, sem mais demoras, vamos para o caso do Chris Jenkins. Christopher Jenkins nasceu no dia 17 de fevereiro de 1981. Ele vivia em Minneapolis, no Minnesota, e tinha 21 anos de idade. Ele estava a estudar Marketing e Administração de Empresas na Universidade do Minnesota e ele era um aluno bastante aplicado, mesmo ainda estando a estudar. Ele já tinha ido a várias entrevistas de emprego e ele era também o capitão de equipa de lacrosse da universidade. No dia 31 de outubro de 2002, era Halloween e então o Chris, a namorada dele, Ashley, e mais alguns amigos deram uma festa no apartamento do Chris, mas por volta das 10h30 da noite eles decidem sair e ir até a um bar. O Chris está mascarado de índio americano e como o fato dele não tem bolsos, ele acaba por pedir à namorada se pode guardar as chaves do carro, o telemóvel e a carteira na bolsa dela. Eles começam a beber e a uma certa altura da noite o Chris está tão bêbado que ele acaba por entornar bebida nas calças e o segurança, ao ver isso, acaba por pensar que ele tinha urinado nas próprias calças e então ele acaba por expulsar o Chris do bar. Ele tentou explicar ao segurança que aquilo era apenas bebida que ele tinha entornado, mas o segurança não acredita nele e acaba mesmo por expulsar o Chris do bar e avisa o segurança que está na porta de que o Chris não pode voltar a entrar. O Chris acaba por ficar sozinho na rua do lado de fora do bar e naquela noite estava bastante frio, estamos a falar de 31 de outubro, as noites não são propriamente quentes e ele estava apenas a usar aquele fato de índio. Ele não tinha as chaves do carro, não tinha o telemóvel, nem a carteira com ele. Ele não tinha dinheiro para pagar um táxi para ir para casa, nem tinha forma de contactar com os amigos que ainda estavam dentro do bar. O nome do segurança que expulsou o Chris do bar era Mike Casey. Ele era colega de trabalho da namorada do Chris, da Ashley. Na verdade, a Ashley trabalhava naquele bar, no Laundry Bar, mas naquela noite ela estava de folga. A Ashley tinha apresentado o Mike ao Chris algumas horas antes do Chris ter sido expulso do bar. E o que é mais estranho disto tudo é que depois do Mike ter expulsado o Chris do bar, ele passou o resto da noite bastante próximo da Ashley, a dançar com ela e a tentar seduzi-la, e quando o bar fechou, ele ofereceu-se mesmo para acompanhá-la até casa. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o Chris, mas provavelmente ele terá decidido ir para o apartamento dele a pé, mas na manhã seguinte ele não está no apartamento dele, nem em lugar nenhum. Ele não atende as chamadas, não responde às mensagens, ninguém consegue entrar em contacto com ele e então a família dele começa a ficar bastante preocupada e eles decidem reportar o desaparecimento à polícia. Inicialmente, a polícia desvalorizou bastante o facto do Chris estar desaparecido. Eles disseram mesmo que ele poderia ter encontrado alguém no caminho para casa e que poderia ter acabado por passar a noite com essa pessoa, mas a família do Chris não acredita que isso fosse possível porque ele não estava com nenhum dos amigos dele e nenhum dos amigos dele sabia onde é que ele estava, portanto, mesmo com a polícia a desvalorizar completamente o caso e o facto do Chris estar desaparecido, eles decidem eles mesmos procurar pelo Chris. Amigos, família, membros da equipa de lacrosse, todos eles estavam bastante preocupados, todos eles queriam ajudar e então todos eles começam a procurar pelo Chris. Eles procuram pela cidade, eles procuram na Wapping Avenue Bridge, ou seja, a ponte onde supostamente o Chris passou naquela noite para ir para o apartamento dele, mas o Chris não está em lugar nenhum. Os pais do Chris decidem então contratar um investigador privado. O nome desse investigador era Chuck Lash
E a primeira coisa que ele faz é analisar as imagens das câmaras de vigilância da cidade. O Banco Federal de Minneapolis tinha 2 câmaras de vigilância e essas câmaras filmavam num ângulo que apanhavam a ponte onde supostamente o Chris tinha passado naquela noite para ir para o apartamento dele. O Chuck analisa as imagens, mas o Chris não passou por aquela ponte naquela noite e era impossível ele ter passado por aquela ponte sem ter sido filmado por aquelas câmaras de vigilância, porque as câmaras filmavam num ângulo bastante grande, ou seja, filmavam a ponte por completo. E então era impossível ele ter passado pela ponte sem ter sido filmado por aquelas câmaras de vigilância. O Chuck interroga os empregados do bar que estiveram a trabalhar naquela noite e eles dizem que o Chris na verdade não foi expulso do bar e que ele saiu porque quis. O dono do bar acaba por contratar um advogado e emite uma ordem de silêncio onde diz que os empregados do bar apenas podem falar sobre o caso, sobre o assunto, com o advogado presente. O Chuck fala ainda com várias testemunhas e muitas delas dizem ter visto um grupo de 10 pessoas a atacarem uma outra pessoa naquela noite em frente a um restaurante chamado Times Square Subs and Pubs, pouco tempo depois da meia-noite. Os pais do Chris contratam também uma equipa de cães da polícia e então esses cães acabam por localizar o rastro do Chris no bar que ele tinha estado naquela noite, até ao restaurante onde as testemunhas disseram ter visto uma vítima ser atacada, e eles seguem ainda ao rastro do Chris até uma garagem que ficava bem perto daquele local. É encontrado no caminho entre o bar, o restaurante e aquela garagem várias penas que podiam perfeitamente pertencer ao fato que o Chris estava a usar naquela noite. E foi encontrado também sangue, mas o que é mais estranho é que a polícia ignorou todas essas pistas, todas essas evidências, mesmo antes de as ter sequer analisado. A polícia precisava agora de conseguir saber se alguém tinha ocupado aquela garagem na noite de Halloween e é descoberto que uma das garagens tinha sido ocupada por um dos seguranças do bar onde o Chris tinha estado na noite em que desapareceu. É encontrado o rastro do Chris no carro do Mike, o segurança que tinha expulsado o Chris do bar naquela noite, mas não se sabe porque a polícia ignorou isso completamente. Eles ignoraram completamente o facto de ter sido encontrado o rastro do Chris no carro do Mike. Eles nem sequer o interrogaram, eles não interrogaram o Mike sobre aquilo, e a justificação que eles deram para não o terem interrogado é que o Mike tem uma mulher e tem filhos e eles não querem de forma alguma perturbar aquela família. No dia 27 de fevereiro de 2003, uma pessoa estava a passar na Wapping Avenue Bridge e acaba por reparar num corpo que estava preso em ramos no fundo do rio. A polícia é rapidamente chamada, eles chegam rapidamente ao local e aquele corpo é identificado como sendo o Chris. A polícia acredita que o Chris tenha caído acidentalmente ou que tenha mesmo saltado da ponte na noite em que desapareceu e que o corpo tenha estado ali, na água, nos 188 dias que se seguiram. A autópsia mostrou que o Chris tinha entre 0,9 e 0,12 de álcool no sangue e revelou também que o peso dos pulmões do Chris era menos do que o peso de um pulmão normal. Isso era bastante estranho porque o Chris era um atleta, ele praticava desporto, ele praticava lacrosse e os atletas têm todos que ter uma boa capacidade respiratória para conseguirem aguentar o esforço. Portanto, era bastante estranho os 2 pulmões dele pesarem menos do que um pulmão normal. Foi também encontrado numa das mãos do Chris cabelos com sangue e inicialmente pensou-se que esses cabelos poderiam pertencer ao Chris, mas depois de analisados, esses cabelos estavam supostamente contaminados com qualquer substância e acabou por não ser possível identificar a quem pertenciam aqueles cabelos. Ele ainda estava a usar o mesmo fato de índio que tinha usado naquela noite, ele ainda tinha os 2 sapatos
e ainda tinha nos dedos indicadores os 2 anéis que pertenciam também ao fato. Ele não apresentava quaisquer feridas, arranhões ou ossos partidos que pudessem ter ocorrido na queda. E, como eu já vos disse, o Chris praticava desporto, ele praticava lacrosse, e lacrosse é um desporto bastante agressivo e então, por causa disso mesmo, o Chris costumava ter sempre vários arranhões no corpo. A última vez que o Chris tinha praticado lacrosse tinha sido 2 dias antes de desaparecer, e quando o corpo foi encontrado, ele não tinha qualquer arranhão no corpo. A família e os amigos acreditam que ele poderá ter estado preso em algum lugar antes de ter sido morto, e durante esse tempo os arranhões acabaram por desaparecer. A polícia acredita que se tenha tratado de um suicídio, que o Chris tenha acabado com a própria vida, mas a família recusa-se a acreditar nisso porque o Chris não tinha sinais anteriores de depressão, ele não apresentava sinais de depressão. Mesmo ainda estando a estudar, ele já tinha ido a várias entrevistas de emprego, portanto, ele estava bastante empenhado em construir o futuro dele, portanto, não existia qualquer motivo para ele ter acabado com a vida dele. Portanto, a família não acreditava que ele se tivesse suicidado. Sem pistas, o caso acabou por ser arquivado, mas em 2006, o chefe da polícia do Minnesota acabou por analisar novamente as evidências e acabou por reabrir novamente o caso. Um homem que estava preso acabou por dizer que tinha visto uma pessoa a empurrar o Chris da ponte naquela noite, mas era praticamente impossível um homem sozinho conseguir empurrar o Chris. O Chris era um atleta, ele era bastante forte e pesava cerca de 90 quilos. A ponte tinha também umas barras laterais bastante altas, portanto era praticamente impossível um homem sozinho conseguir pegar no Chris e conseguir mandá-lo da ponte sem ter sido visto por ninguém, nem sequer ter sido apanhado pelas câmaras de vigilância. E não se sabia ao certo se o Chris tinha mesmo estado na água desde a noite em que desapareceu. Um investigador forense chamado Michael Biden disse que a posição em que o corpo do Chris foi encontrado não era a posição em que as vítimas de afogamento normalmente são encontradas. As vítimas de afogamento normalmente são encontradas de barriga para baixo e com os braços esticados, mas o Chris foi encontrado de barriga para cima, com a cabeça ligeiramente virada de lado e com os punhos fechados e com os braços cruzados sobre o peito. E isto não é uma posição que uma pessoa que se tente suicidar por afogamento... Imaginem que ele tinha mesmo saltado da ponte. Qual era a probabilidade dele ficar de barriga para cima, com a cabeça de lado, com os punhos fechados e cruzados sobre o peito? Eu acho que era bastante improvável o corpo ficar daquela forma, naquela posição, se ele tivesse mesmo caído acidentalmente ou até mesmo se suicidado. Normalmente, os sapatos das pessoas que morrem por afogamento desaparecem sempre. Se for suicídio, elas podem tirar os sapatos antes de saltarem, ou os sapatos podem mesmo acabar por sair com a força da água, não sei. Mas o Chris ainda tinha os 2 sapatos calçados. Na noite em que o Chris desapareceu, o rio estava congelado. E o rio esteve congelado até meados de janeiro, portanto, se o Chris tivesse caído ao rio naquela noite, com certeza que o corpo dele teria sido rapidamente encontrado, porque se o rio estava congelado, ele ficaria bem visível para qualquer pessoa que passasse na ponte, portanto, o corpo seria rapidamente encontrado. A investigação revela que o Chris entrou na água a cerca de 1 quilómetro do local onde o corpo dele acabou por ser encontrado, e ele tinha também insetos debaixo da pele dele, e esses insetos nunca iriam conseguir sobreviver ao frio do inverno nem à água, o que faz parecer que o Chris foi mantido em algum lugar interior, mesmo depois de ter sido morto e só depois ter sido lançado ao rio. Acredita-se que o corpo do Chris tenha sido lançado ao rio no dia 27 de fevereiro, ou seja, no mesmo dia em que ele acabou por ser encontrado,
E isso explicaria o facto dele já estar morto quando foi colocado no rio. E explicaria também o facto dele ter demorado tanto tempo a ser encontrado. Existem algumas teorias sobre este caso, sobre o que pode ter acontecido com o Chris naquela noite. Eu não vos vou falar de todas, eu vou falar-vos daquelas que parecem ser mais credíveis e que fazem mais sentido. Em julho de 2017, o procurador distrital disse que tinham um forte suspeito que poderia estar envolvido no desaparecimento e na morte do Chris. Muitas pessoas acreditam que esse suspeito era um homem chamado Jeremy Alford. Esse homem estava na prisão por ter matado um homem chamado Douglas Miller. O Jeremy era um cliente bastante frequente do bar em que o Chris tinha estado naquela noite, mas por alguma razão a polícia acabou por não investigá-lo e acabou por descartá-lo como suspeito, porque supostamente esse homem, o Jeremy, tinha um forte alibi naquela noite e então a polícia acabou por descartá-lo. Uma outra teoria é de que tenha sido mesmo um suicídio e que o Chris tenha mesmo acabado com a própria vida, mas é bastante difícil acreditar nisso porque o Chris não tinha sinais de depressão, ele estava bastante empenhado em construir o futuro. Ele já tinha ido a várias entrevistas de emprego, mesmo ainda estando a estudar, e todas as evidências apontavam para que ele já estivesse morto quando foi colocado na água, portanto, a hipótese de suicídio não faz muito sentido neste caso. O Chris poderá ter sido morto pelo Mike ou por qualquer outro segurança do bar. O facto do Mike ter ficado a noite inteira a tentar seduzir a namorada do Chris depois de o ter expulsado do bar é bastante suspeito, pelo menos eu acho. E também é bastante estranho o facto da polícia ter ignorado todas as evidências e o facto de ter sido encontrado rasto do Chris no carro do Mike, não o terem interrogado e terem completamente ignorado isso. E a justificação que eles deram foi que não queriam perturbar nem a mulher nem os filhos. O Chris poderá mesmo ter sido morto pelo Mike e poderá ter sido transportado para aquela garagem no carro do Mike e poderá ter estado naquela garagem durante algum tempo, mesmo depois de já estar morto, e depois eles poderão tê-lo colocado no rio para simularem um suicídio. Eu não sei, eu estou a especular, eu não sei, mas é possível. A última teoria, e a que faz pelo menos mais sentido para mim, é a de que o Chris tenha sido vítima do ataque de um gangue chamado The Smiley Face Gang. Basicamente, The Smiley Face Gang era um grupo de serial killers que atuavam todos juntos e eles tinham como principal alvo os jovens estudantes, rapazes, que fossem inteligentes, atléticos e populares, tal como o Chris era. Eles fizeram cerca de 45 vítimas e os crimes ocorreram em 11 estados e 25 cidades diferentes. Todas estas vítimas acabaram por desaparecer depois de passarem a noite num bar e todos eles acabaram por aparecer mortos na água. Todas as mortes foram consideradas acidentais, menos duas, a do Chris e a de um outro rapaz chamado Patrick McNeil. O caso do Patrick é bastante parecido com o do Chris. Ele estava também a estudar na universidade e desapareceu em 1997, depois de ter estado num bar. E o corpo dele acabou por aparecer meses mais tarde no West River, também virado de cabeça para cima e com insetos no corpo, tal como o Chris. A autópsia ao corpo do Patrick acabou por revelar que ele tinha morrido por estrangulamento. Como os pulmões do Chris pesavam menos do que um pulmão normal, acredita-se que o Chris poderá ter sido drogado e depois poderá ter sido colocado um saco ou qualquer coisa na cabeça dele e ele poderá ter acabado por morrer sufocando lentamente. O Patrick e o Chris tiveram uma morte bastante parecida. Os motivos por detrás destes crimes e a razão pela qual eles mataram todas estas vítimas não se sabem. O que se sabe é que eles agiam sempre da mesma forma. Eles drogavam as vítimas, capturavam-nas, matavam-nas e depois lançavam-nas ao rio para que parecesse um acidente ou até mesmo um suicídio. Esse gangue deixava também sempre uma marca perto dos corpos das vítimas. Não foi encontrada nenhuma dessas marcas perto do corpo do Chris,
mas sabe-se que eles não deixavam essa marca perto de todos os corpos, ou talvez essa marca estivesse lá e não tivesse sido vista por ninguém, ou seja, a marca poderia estar lá em algum sítio e não ter sido descoberta por ninguém. Os investigadores responsáveis por este caso acreditam mesmo que o Chris poderá ter sido vítima deste gangue, ele poderá ter sido morto por este gangue, mas o Departamento de Polícia do Minnesota e até mesmo o FBI, eles recusam-se a acreditar que este gangue tenha mesmo sequer existido algum dia, ou seja, este gangue pode mesmo nem nunca ter existido e estas mortes eram todas simplesmente uma coincidência, o que eu acho bastante estranho, mas pode ser, não sei. Mas enfim, pessoal, este foi o caso, espero que tenham gostado. Foi um caso que já estava na minha lista há bastante tempo, eu já queria falar dele há bastante tempo, mas só agora é que finalmente eu falei sobre ele. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o Chris, não se sabe ao certo quem o matou, mas é certo que não terá sido um suicídio, porque ele não tinha razões para se suicidar, eu não sei, eu só estou a especular, mas eu acho que não foi um suicídio, ou seja, ele foi morto por alguém e até hoje esse alguém ainda não pagou pelo crime que cometeu, não se sabe quem o matou. Não sei o que é que vocês acham, comentem aí em baixo o que é que vocês acham sobre este caso, deixem aí as vossas sugestões, deixem o vosso like, ativem o sininho das notificações, subscrevam se este foi o primeiro vídeo que vocês viram o meu. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!